Oi, gente, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal. Hoje nós iremos trabalhar numa peça muito legal, onde a gente vai trabalhar a marca Nescafé com uma temática de Star Wars. A gente vai fazer toda a arte no Photoshop e depois passar para o After Effects para animar. Todo o material vai estar na descrição desse vídeo, já em PNG, recortado, com efeitos e tudo mais. Você só vai precisar baixar e acompanhar a aula e fazer aí da sua casa. A versão que eu estou usando do Photoshop hoje é a versão 2022. E aqui vai uma dica interessante, porque nós estamos em 2023, mas eu uso uma versão anterior, porque justamente, geralmente, as versões mais atuais dos programas da Adobe, eles sempre vêm com algum erro, algum bug. Então, eu acredito que é interessante sempre a gente estar baixando uma versão anterior, né? Trabalhando numa versão anterior. Então, por conta disso, eu uso a versão de 2022. Ano que vem, quando atualizar para 2024, eu atualizo para 2023 e é isso. Me apresentando rapidamente, eu me chamo Thiago, tenho 26 anos e eu moro em Manaus. Eu atuo na área de design, né? Já tem 5 anos, já passei por agências, já atendi campanha política, campanhas para empresas de diversos segmentos. E eu sempre tive a vontade de passar meus conhecimentos para frente, né? Para pessoas que estão iniciando ali na área. Eu acredito que assim a gente aprende ainda mais, né? Fixa ainda mais conteúdos e aprende com as outras pessoas, com outras visões. Então, por conta disso, eu criei um perfil aqui no YouTube, criei um perfil novo no Instagram e no TikTok. Inclusive, eu vou estar deixando na descrição se você tiver interesse em seguir, me acompanhar. Eu sempre vou trazendo conteúdos assim, né, a partir de hoje. Eu acho que o conteúdo de hoje vai ser bem bacana para quem está começando. Você já vai pegar conceitos bem legais. E é isso. O material que a gente vai estar utilizando vai estar aqui. Aqui, ó, é essa pasta, tá? Todos os materiais vão estar aqui dentro e a gente vai começar agora a aula. Eu criei já uma prancheta aqui no tamanho de 1080 por 1920, né? Porque é o tamanho ali padrão de Reels, Stories e tudo mais. Então vamos começar. Vou pegar aqui esse background e vou arrastar aqui para dentro. Geralmente eu faço dessa maneira que eu acho mais prático, mas você pode vir aqui e também abrir a imagem, né, e exportar para cá. Eu acho mais fácil só segurar e arrastar para dentro do Photoshop. Então eu vou aumentar aqui, a imagem vai ficar dimensionada de uma maneira bacana, né? Deixa eu ver aqui, pronto. Certo. Agora a gente vai pegar os dois cafés. É o café Darth Vader e o café Jedi. O café Darth Vader vai ficar do lado direito, enquanto o Jedi vai ficar do lado esquerdo. Oh, é ao contrário. Desculpa. O café Darth Vader vai ficar do lado esquerdo e o Jedi do lado direito. Vou ajeitar aqui. Tá. Agora a gente vai apertar a letra B, que é essa ferramenta aqui de brush. Vai abrir aqui, clicar nesse botão aqui em cima e ele vai ter vários tipos de pincéis, né? Vai ter os pincéis mais esmaecidos, alguns mais duros, né? E a gente vai pegar uma versão dessa aqui, mais esmaecida, que vai dar aquela sensação de sombra. Para a gente fazer a base da sombra desse café, a gente vai diminuir aqui para deixar ela bem achatada esse brush, tá? Então a gente vai criar uma nova camada clicando nesse botão aqui embaixo. E então a gente vai dar leves pinceladas aqui abaixo do, dos cafés, tá? Deixa eu dar umas leves pinceladas aqui. Deixa eu dar uma sombra aqui. Aqui é a mesma coisa, certo? Quando a gente coloca um objeto sobre alguma superfície, né? Ele gera uma sombra tanto na superfície quanto na base desse objeto, né? Então, para não ficar aquela sensação de que ele realmente ele não tá aqui, né, nesse cenário, a gente precisa fazer uma sombra também na base desse objeto.
Então eu vou clicar Ctrl aqui em cima do objeto 1 para ele criar uma seleção. Aperto Shift e continuo pressionando o Ctrl e clico no outro. Ele vai fazer a seleção dos dois. Então eu vou fazer uma nova camada acima de todas essas, tá bom? Então eu vou dar um Ctrl mais aqui para aproximar e vou dar também umas leves pinceladas, vou diminuir um pouco o brush, né? Para diminuir, a gente vai ter um atalho no teclado, que é o atalho de abre colchete, fecha colchete. Se você vai procurar no seu teclado, ele vai estar próximo talvez do Enter, dependendo da sua versão. O colchete esquerdo, ele vai diminuir, enquanto do lado direito ele vai aumentar, tá bom? Então é isso. A gente vai dar umas leves pinceladas aqui na base, para dar essa sensação que ele realmente está encostando no chão, tá? Aqui é a mesma coisa. Ó, sem a sombra com a sombra. Já deu a sensação de que ele está nesse ambiente ali, tocando pelo menos nessa superfície. Agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai primeiro fazer com o café Jedi e depois a gente faz com o café Darth Vader, tá? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai vir aqui nessa ferramenta, vai vir aqui em exposição. Clicando em exposição, a gente vai fazer uma máscara. A gente pode clicar com o botão direito e colocar aqui criar máscara de corte. Ou você pega, aperta Alt e quando ficar entre as duas, vai aparecer vai mudar o cursor, né? Vai ficar dessa maneira aqui. E você clicando, ele faz a mesma coisa. Então tá, aqui o que que a gente vai fazer? A luz está vindo de trás, né? Então a ideia é que uma parte dessa embalagem que ela esteja escurecida, né? A parte da frente vai ficar um pouco mais escura, enquanto a parte assim lateral e a parte que fica contra a luz vai ficar um pouco mais iluminada. Então o que a gente vai fazer? A gente vai diminuir a exposição, deixar um pouco escuro aqui, talvez, deixa eu ver. Acho que tá bom, qualquer coisa a gente ajusta. E vai vir aqui na máscara que ele cria. Já quando a gente cria a exposição, ele já cria uma máscara, né? Mas caso você sem querer exclua a máscara, vai ficar assim, sem. Você clica com o botão direito novamente e vai vir aqui, ó. Cadê? Deixa eu só procurar aqui, acertar aqui. Ah, tá. Caso você exclua acidentalmente, é só você vir aqui, ó, nessa opção que ele cria a máscara novamente para você, tá bom? Então é isso. Agora a gente vai pegar o brush, vai voltar aqui na posição que estava antes. Vai dar um zoom e vai iluminar só as partes aqui do lado, ó, onde já tem uma certa luz predominante. A gente vai realçar só essas beiradinhas aqui, tá bom? Mesma coisa aqui desse lado. Certo. Agora a gente vai criar novamente uma outra camada de exposição e a gente vai aumentar essa exposição para ela ficar bem assim estourada. Deixa eu ver, 1,30 mais ou menos. Acho que não. Acho que 1,10. 10 tá bom. Tá. Aí, com a máscara selecionada, você vai apertar Ctrl I. Fazendo isso, ela vai inverter a seleção, ela vai ficar toda escura, né? Explicando rapidamente como é que funciona as máscaras, né? Quando ela está preta, ela está escondendo tudo o que está aqui nessa composição. Ou seja, se eu vir com o pincel e pintar ele de branco, ele vai mostrar o que não está aparecendo. Percebe que aqui ele desenhou, né? Então ele está mostrando a luz de onde eu estava mascarado. Aqui está o contrário.
O branco, deixa eu só mostrar aqui, ó. O branco ele tá escondendo. E eu, para mostrar a partes mais claras, eu tô pintando de preto. Então, o que que a máscara faz? Tudo que tá preto ela esconde, dependendo ali de como você está construindo o layout, né? Tudo que tá preto esconde, o que tá branco ele mostra, né? Aqui, nesse aqui, o que que eu fiz? Eu deixei escuro, né? E tudo tá escuro. E o que eu queria que tirasse do escuro, né? Sumisse o escuro, eram as bordas. Então, eu pintei de preto, entendeu? Então, aqui a gente vai deixar ele tudo branco. E vai pintar aqui as questões, as partes das arestas do café. Vindo aqui, ó. Vai passar leves pinceladas aqui no topo. Vai dar a sensação que a luz está vindo de cima, tá? Passando aqui aos pouquinhos. Deixa eu ver como é que tá. Ó, vai dar essa sensação que a luz está vindo de cima. Aqui nos cantos a gente também vai dar uma realçada. A base a gente não vai pintar porque ele realmente tem que ficar um pouco escuro para mostrar que tá ali naquele ambiente, né? Certo. Ó, sem a aplicação de luz e cor, né? Com a aplicação de luz e cor. De sombra, na verdade, na disposição. Agora a gente vai fazer a mesma coisa nesse outro aqui, tá bom? A gente vai criar uma camada de exposição. Eu vou fazer mais rapidinho agora porque a gente já pegou, né, a ideia, mas a gente vai escurecer aqui ele um pouquinho. Agora a gente vai passar aqui na base aqui para mostrar onde estava claro antes. Fazer aqui nas laterais e na outra lateral. Certo. Agora a gente novamente vai criar uma outra camada de exposição. Clicar aqui com o áudio para ele mascarar, ficar só nesse aqui, nesse café. E então a gente vai aumentar a exposição. Deixa eu ver se 10, como foi o outro. Aperta Ctrl I para inverter a máscara. E com o B a gente vai pintando novamente onde a gente quer que a luz seja predominante. Então aqui em cima, lado. Como esse daqui parece ser um topo um pouquinho mais fosco, né? A luz já não vai estar tão clara quanto aquele ali, mas é bom sempre a gente ambientar, verificar também o objeto que a gente está fazendo a manipulação para a gente executar o trabalho da melhor maneira, né? Opa, certo. Agora, com os dois já ambientados, a gente consegue ver que já está bem legal, já como estava, eles já estão um pouco mais próximos ali das cores do cenário, né? Então a gente vai fazer uma seleção aqui dos dois, ó. A gente vai fazer um grupo pro Jedi, Café Jedi. E a gente vai fazer um grupo pro Café Darth Vader. Café Darth. Pronto. E aqui em cima vai estar a sombra, né? E tudo mais. Show de bola. Agora é o seguinte. A gente vai fazer as mãozinhas. Porque a ideia desse motion é a seguinte. Vai estar um cenário de Star Wars aqui, né? Com as estrelas ali no fundo passando e tudo mais.
E esses dois cafés, eles vão estar, tipo, lutando entre eles. Então, eles vão ficar, tipo assim, ó. Tipo, tentando batalhar um com o outro. E eles vão estar segurando uma espadinha com efeitos, né? Tipo, um vai estar com sabre de luz vermelho, outro com sabre de luz azul, e eles vão estar se atacando. E aqui em cima vai estar Café Wars, que a força do café esteja com você. Essa vai ser a nossa frase dessa arte aqui, tá bom? Então a gente vai vir aqui. Eu separei um vetor de mãozinhas. Ele vai arrastar para cá. Vamos lá. Eu vou apagar aqui o Jedi para a gente fazer aos pouquinhos, tá? De forma mais interessante. Então, eu vou posicionar aqui de uma maneira que fique interessante aqui. E arrastar o outro aqui para baixo. Vai ficar escondido, tá? Vamos pegar aqui já o sabre de luz vermelho. Eu vou ajustar aqui para ele ficar na base. Por que que ele está separado? O sabre de luz, né? A gente vai criar um grupo aqui só para eles manterem eles unidos, né? Sabre de luz vermelho. Por que que eles estão separados? Porque esse daqui, ele tá com... Ele tem um efeitinho de luz, né? E como eu queria manter esse efeito de luz quando a gente for levar lá pro after, então a gente separou a base com a parte de cima. Então se a gente vai vir aqui, ó, clicando no sabre, na parte de luz, a gente vai vir aqui e coloca em divisão, porque aí essa parte que é preta, ela vai sumir. Deixa eu mostrar aqui uma parte mais clara. Ó, ela tava assim antes, com essa parte preta aqui ao redor. Se você vir aqui e colocar em divisão, tudo que é preto some e fica só as partes mais claras, né? Então fica só a parte do sabre de luz, né? Então a gente vai pegar aqui o sabre de luz que a gente criou, essa pastinha, Ctrl T, e a gente vai trazer aqui para próximo da mão dele. Deixa mais ou menos aqui. A gente aumenta a mãozinha aqui para ficar segurando o sabre de luz. O sabre de luz aqui para baixo. E aqui a mesma coisa. Eu acho que nesse caso aqui tá fez só uma mãozinha fala não. Fique melhor do que com as duas mãozinhas. Eu não sei. Bora testar. Por enquanto vamos deixar assim, tá? Essa parte aqui que tá vazando, você pode ver que tá passando um pouco. A gente vai deixar assim aqui no Photoshop. Por quê? Porque a gente vai animar lá no After Effects, né? Então ele vai ficar balançando assim, vai estar indo de trás pra frente, assim, pra atacar o outro, né? E a gente vai fazer uma máscara lá dentro do próprio After, entendeu? Então essa parte que tá vazando aqui, ela vai ser mascarada e vai sumir, vai ficar essa parte que tá aqui dentro, entendeu? Então, aqui no Photoshop a gente vai deixar dessa maneira porque a gente vai levar lá pro After. Mas, se fosse o caso, você quisesse só que essa arte ficasse aqui pro Photoshop mesmo, você não quer animar, aí é só vir aqui, dar uma mascarada, né? Opa, eu fiz isso no errado. Aqui, ó, dar uma mascarada. Ou você faz uma seleção aqui para ficar mais certinho. Faz uma seleção. Aí, seleção aqui em cima. Tem duas maneiras de fazer seleção, tá? Ou você clica em seleção aqui em cima, ou você clica com o botão direito e criar a seleção. Mesma coisa. Aí você vem aqui e some com ela, tá? Mesma coisa. Mas como a intenção é animar, eu vou tirar e deixar assim mesmo que vai ser quando a gente levar pro After, a gente faz a máscara lá, tá bom? Então aqui a gente já tem a sombra do... A sombra não, desculpa. A gente já tem já o sabre de luz no café Darth Vader. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai... Deixa eu ver aqui como é que vai ficar com o outro.
A gente vai ter que afastar um pouquinho. Eu vou espaçar um pouquinho mais essa sombra, tá? Talvez a gente mexa nessa sombra depois, era só pra gente iniciar a aula mesmo, tá bom? Vou pegar o café Jedi e vou trazer um pouquinho mais pra cá, tá? Pra eles terem um espaço entre eles pra poder dar a sensação que eles estão lutando entre si, né? Vou pegar aqui o café Darth Vader e fazer a mesma coisa, afastar um pouquinho mais. Deixa eu mais ou menos aqui, talvez. Tá. Selecionar tudo, vou diminuir um pouquinho mais, tá? Acho que aqui tá bom. Então é isso. Aí agora eu vou fazer a mesma coisa. Eu posso fazer o seguinte para ter menos trabalho. Seleciono as duas mãozinhas, tá? As duas mãozinhas que eu trouxe, posicionei ali. Eu aperto Ctrl J. Apertando Ctrl J, eu vou duplicar essas duas camadas. E eu aperto Ctrl T, arrasto aqui para esse lado. E aqui eu coloco em virar horizontalmente. Ele vai refletir essas mãozinhas. Então eu trago aqui para cima opa, trago aqui para cima do café matinal, que vai ser o nosso café Jedi. Posiciono aqui da maneira que ficar melhor, certo? Aí bora trazer agora o sabre de luz azul, né? Mesma coisa, eles vão vir separados. Esse daqui deve vir até com uma base, né? Mas a gente vai ocultar ela colocando essa outra base por cima, tá bom? Posiciona aqui em cima, vai ficar assim. E aqui na parte do sabre de luz, a gente vai fazer a mesma coisa, colocar em divisão, certo? Criaremos um grupo, chamaremos ele de sabre de luz azul. Para não ficar tão confuso aqui, eu vou criar logo um grupo aqui só com Café Dart de novo, e um outro grupo só com Café Jedi. Pronto. Aqui dentro a gente vai pegar o sabre de luz azul e posiciona aqui próximo à mão, né? Deixa eu ver aqui, esse mãozinho, coloca a mãozinha pra frente e fica dessa maneira. Aí a ideia é a seguinte, os sabres de luz eles vão estar assim, ó, batendo um no outro. Enquanto eles batem um no outro, vai ser umas faíscas, né? E vai estar ali, eles vão estar sempre atacando um ao outro, tá bom? Vamos lá. Aqui a gente tem que também tentar ambientar de uma maneira, porque o sabre de luz ele tem como o próprio nome diz, né? Ele tem uma luz emitindo ali. Ele não está emitindo essas luzes dos cafés, né? Para ficar ali melhor ambientado e ficar um negócio mais, entre aspas, real, né? Então a gente vai fazer o seguinte: oculta aqui o outro café. Aqui a gente vai criar uma sombra. Sombra não, uma luz, desculpa. Cria uma nova camada. A gente pode colocar aqui o nome dessa camada de luz vermelha. E a gente vai pegar esse tom aqui, a gente vai abrir aqui e pegar um tom de vermelho. Vai ser mais ou menos esse tom aqui, não. Um tom bem escuro de vermelho, tá? Bem escurão mesmo, puxando quase pro preto. Fazendo isso, a gente vai apertar P, tá? Apertando P, a gente vai dar um clique. E vamos vir aqui no modo de mesclagem, aqui que está o pulo do gato. No modo de mesclagem, a gente vai vir aqui, ó, linear, superexposição linear entre parênteses adicionar, né? Aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dimensionar melhor essa arte aqui, esse efeito de luz que a gente fez. Vai dar um pouquinho uma achatada, aperta Shift para achatar, tá? Enquanto seguro o Alt. Deixa eu dar uma achatada nela aqui. Aumenta um pouco mais, vai ficar aqui no formato. E espaça um pouco para cá, para os lados, né? Para o vermelho do brilho pegar no café também. Então percebe que
já tem, ó, uma ideia de que tem uma luz aqui de fato pegando no café. A gente pode também dar um Ctrl J, vai ficar bem iluminadão, mas aqui já tem que ir testando, né? Aqui a gente pode também colocar um pouco na superexposição de cor para não ficar tão vívido assim e diminuir um pouco a opacidade. Coloca, sei lá, um 80, ou pode ser até uns 50%. Não, acho que 65%. Aí, ó. Percebe que agora ele tem uma iluminação do próprio sabre de luz refletindo na embalagem do café, né? A gente pode talvez aumentar um pouquinho mais. Deixa eu ver aqui. Acho que talvez dê para aumentar um pouquinho mais para pegar ainda mais aqui. É, ó. A gente deixa assim, que aí pega ainda mais aqui no café, dá essa sensação de que ele tá refletindo no café. Deixa eu colocar aqui em 70. Pronto. Show de bola. Aqui a gente já fez o reflexo do sabre vermelho, agora a gente vai pro azul. A mesma coisa. A gente vai vir aqui, vai criar uma nova camada, coloca a luz azul. É sempre bom a gente estar renomeando todas as camadas, tá? Porque a gente mantém a organização pra gente, para quando a gente for abrir esse arquivo de novo, sei lá, o seu cliente pediu uma alteração. Se tiver um monte de camadas sem nome ali, vai ser um pouco complicado assim você achar e tal. Você organizando as camadas ajuda você e ajuda outras pessoas, outros designers que venham trabalhar nesse material. Vamos supor que você trabalha numa agência de publicidade e chegou uma alteração, mas essa alteração foi encaminhada para outro DA, né, para outro diretor de arte, um outro designer pegar para fazer essa alteração para você, porque você está em outro projeto. Só um exemplo. Então, é interessante que quando esse outro designer que pega esse arquivo que não foi ele que criou do zero, para fazer a alteração, ele tenha ali um pouco de organização e noção do que ele tá, como é que tá as camadas aqui para ele alterar, entendeu? Então, uma dica, sempre nomeie as pastas. Se você não tem esse costume, tente começar a ter aos pouquinhos, assim, vai pelo menos colocando ali nas pastas, sabe? O nome, não precisa colocar no que tá dentro, vai começando colocando nas pastas, e depois você vai pegando ali aquela prática, tá bom? Então, é isso, vamos continuar aqui, ó. Ela só fez só um adendo aqui no meio, né? Agora a gente pega um tom de azul, bem escurão mesmo, novamente puxando pro preto. Então a gente vai apertar aqui P, que é a ferramenta de brush, e dar um clique. Aqui, novamente, a gente vai em superexposição linear, adicionar. A gente vai dar um zoom aqui. Vocês perceberam que eu não tinha salvo ainda esse negócio? Até agora, vai que dava algum problema aqui e... Ai, ai, sempre... Eu falando aqui sobre a questão de nomear camadas, né? Mas eu tenho um problema sobre salvar arquivos. Às vezes eu esqueço. Então, vamos salvar aqui, ó. Colocar aula Motion café. Bom, deixa eu posicionar melhor aqui esse sabre de luz, que ficou meio estranho, né? Deixa mais aqui embaixo. Pronto. Agora a gente vai arrastar para cá. Fazer a mesma coisa. Inclina, puxa para cá assim. E puxa para os lados também para refletir aqui no café. Aí a gente expande um pouquinho mais. E dá um Ctrl J para duplicar essa camada. A gente vem aqui em superexposição de cores. Vai ficar um pouquinho mais fraco e a gente deixa aqui, sei lá, como é azul, né? Não é tão vívido quanto coisa, a gente pode deixar assim mesmo. Não, que já fica muito forte. Deixar um pouquinho mais do azul pra cá, para refletir ainda mais. Show? Show de bola. Então aqui o café já tá. Os dois cafés já estão da maneira mais ou menos que a gente quer levar para o After Effects com animado, certo? Então, vou fazer o seguinte agora. Deixa eu ver o que a gente precisa fazer.
Eu vou ajustar essa sombra aqui, tá? Porque como a gente vai levar pro after, cada um precisa ter a sua sombra. Ela não pode estar junta, tá bom? Então o que a gente faz aqui? A gente cria uma camada aqui nova, aqui abaixo. Esse daqui eu vou deixar bem pretão mesmo. Só para fazer a sombra aqui, já que o espaço onde a gente tá é bem escuro. Então ele não tem muita influência, né? Aí a gente dá um clique aqui, tá? Aí coloca sombra Jedi. Cria uma nova camada. Fica aqui abaixo. Sombra Dart. Aí a mesma coisa, a gente pode fazer uma sombra aqui acima deles, né? Dá aquela sensação de que tá em cima de algumas perfis. Então, sombra Jedi. A gente vem aqui dentro do arquivo, clica Ctrl para fazer a seleção. A gente vem aqui no arquivo que a gente quer fazer a seleção, né? Então a gente clica Ctrl em cima dele, então ele faz a seleção. Então a gente vai aqui na base, deixa eu dar só um zoom e dar umas leves pinceladas de brush. Já deu uma ambientada aqui, ó. Mesma coisa, clico aqui, crio um novo, sombra, dart. Então, vem aqui na pasta dele, clico no objeto do café e dou umas leves pinceladas aqui na base. Pronto. Show? Show. Então o café já está bem ambientado, percebe-se que ele já está bem bacana. O que a gente pode fazer também é que essa luz reflita, né, no ambiente. Então a gente tem que trazer um pouco dessa luz azul e essa luz vermelha para o ambiente. Como é que a gente faz isso? Eu vou duplicar, tá? Já tem aqui a luz azul, né? Eu vou dar um duplicar nela aqui, trazer para fora da pasta. Vou vir aqui no vermelho, fazer uma cópia dela também e trazer aqui para cá. Aí a gente vai fazer o seguinte, olha, ficou até legal assim dessa maneira, né? Mas bora fazer aqui. Depois a gente dá, antes de levar para after, a gente faz os últimos ajustes para ver se precisa melhorar mais alguma coisa, tá bom? A gente vai selecionar as duas. O que que a gente pode estar fazendo? Deixa eu fazer de um por um que eu acho que fica melhor. A gente faz assim, dá uma ambientada aqui abaixo, que a luz também está refletida no ambiente. Então deixa um brush aqui, uma parte azul, ou a parte vermelha, perdão. E pega aqui essa luz e traz aqui para o chão também. Tá? Aumenta aqui um pouquinho mais. Aumenta um pouquinho aqui desse lado também. Aí seleciona esses dois, tá? A gente coloca sombra, não, luz ambiente e coloca aqui embaixo, deixa aqui abaixo deles, né? Só para iluminar o ambiente aqui. O que mais que a gente pode estar fazendo? Eu acho que aqui já está bem legal. Deixa eu olhar aqui na pastinha, no material que eu separei. A gente já fez isso aqui. Ah, agora a gente vai colocar os textos, tá? Eu separei essa pasta de fontes aqui, são fontes que lembram ali o Star Wars e tal, essa temática. Vai estar tudo aqui na descrição, tá? Bora fazer um letreiro aqui interessante para ficar aqui em cima. A gente vai ver, eu vou ver se eu coloco só o Café Wars, coloco a frase, ou se eu deixo só o Café Wars. Bora ver como é que fica legal na composição desse material. Vou clicar na ferramenta de texto, ou você aperta a letra T, ou você vem aqui nesse ícone, clica aqui na tela que ele vai, né, vai criar o texto ali para você padrão. Se você der um clique só, ele vai criar ali o Lore Y, né, que é aquele texto padrão do Photoshop. Se você clicar e segurar, ele cria uma caixa de texto. Então, vai estar todo o texto aqui dentro, ó. Beleza? Nesse caso, eu não vou criar uma caixa de texto, eu vou criar diretamente
a própria imagem aqui, o próprio texto. Então vamos digitar aqui Café Wars. ST. Deixa eu procurar aqui a fonte. SF. SF. Aqui, ó. Deixa eu ver uma fonte que fica legal. Deixa eu usar essa daqui. Bom, bora posicionar aqui na maneira que fique bacana. Deixa eu aumentar aqui, tá? É, Vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver se duas linhas fica melhor. Eu acho que em duas linhas fica melhor. Então vamos deixar aqui espaçamento 100, tá? Aqui a gente controla o espaçamento entre as palavras, né? E tal, parágrafos e tudo mais. Então aqui a gente deixa sempre eles ficarem nessa posição aqui, tá? A gente vai aumentar um pouquinho. A gente vai fazer uma espécie de selo, tá? Tipo, meio para ele ficar um pouco, como posso dizer, meio que prata ali, com aquela sensação de que ele tem um certo relevo, sabe? Alguma coisa assim. A gente vai trazer o texto aqui para cima, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é a seguinte. Eu vou criar uma pasta, ele vai ficar dentro dessa pasta, certo? Vou colocar aqui topo ou título, como você preferir. Dá duplo clique aqui nessa pasta aqui fora, nessa região mais ou menos. Dando duplo clique, vai abrir uma pastinha. Aqui, ó. Vai abrir essas configurações aqui. Aqui você vai vir em traçado e percebe-se que ele já criou um traçado ali, né? Mas antes disso, bora fazer o seguinte, bora dar um contraste aqui. A gente vai vir aqui em degradê, sobreposição do degradê. E aí percebe que ele já criou um efeito legal aqui de branco com cinza, né? Mas bora testar aqui, bora ver se fica legal, de uma maneira mais interessante. Deixa eu ver se esse cinza tá interessante, se deixa um pouquinho mais escuro. Acho que um pouquinho mais escuro, né? Mais ou menos aqui. Certo. A gente vai criar uma sombra, apesar de que ela não vai aparecer agora, né? Então vamos deixar sem. Então agora a gente vem aqui e clica, né, para fazer o traçado. O traçado a gente deixa daquele cinza bem mais escuro. Ele dá aquele contraste legal com o texto, né? Você não vai dar destaque no texto, aí vai ficar legal. Deixa um cinza um pouco mais escuro. Vou colocar em 8 talvez. Certo, em 8. Aí agora aqui a gente volta e faz aquela sombra, né? Opa, peraí. Certo, posição degradê. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui um instante. Certo, é isso mesmo. Tá. A gente vai dar um duplo clique e a gente vai vir aqui em sombra projetada. Como a sombra ela vai dar um pouco de expansão, a gente tem que controlar uma maneira que fique mais ou menos interessante, né? Não fique tão estranho. A gente aumenta aqui a exposição, que é a opacidade. Dá uma descida aqui para ficar refletindo, né? E diminui só um pouco da expansão dela para não ficar tão grandão, né? A gente deixa em 5 aqui, a distância tá bom aqui em 5 também, eu acho. E deixa aqui a opacidade em 50, talvez. 50 acho que tá legal. E aqui fica o selo como a gente imaginou.
Já dá aquela sensação de que ele é um pouco mais tridimensional, mesmo não sendo, né? A gente fez tudo aqui no Photoshop mesmo, mas ele dá aquela sensação de tridimensionalidade, né? Agora a gente pode só posicionar aqui melhor esse texto. Colocar mais ou menos aqui, talvez. Certo. Agora a gente vai fazer aquele texto lá e colocar aqui abaixo dele, que é o que a força do café esteja com você, né? Deixa eu ver se tem mais algum material aqui que a gente pega para colocar. Não, esse daqui são os efeitos que eu vou colocar depois no vídeo, tá? Acho que é para construção do layout. É isso. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai clicar novamente aqui na ferramenta de texto. Deixa eu mudar aqui a fonte. Deixa eu ver se tem um SF mais interessante para digitar. Acho que eu vou colocar uma outra fonte que eu acho que fica melhor, porque se a gente colocar a mesma fonte do texto aqui, né, do título, vai ficar um pouco estranho, vai ficar um pouco carregado demais. Isso até é uma dica para vocês. Tentem equilibrar fontes, coloque uma fonte mais bold, talvez ali, ou em maior escala no título, no texto, coloque num peso diferente. Não colocar em bold também, porque fica muito carregado o layout, né? Ou com a mesma fonte, assim. Tenta sempre estar diversificando ali as fontes, porque deixa o teu material muito mais atrativo, né? Mais dinâmico. Então vamos lá. Café Wars, que a força do café esteja com você. Esse vai ser o nosso texto, né? E aí a gente pode fazer o seguinte, a gente dá uma quebra aqui no meio. Ahn, deixa eu ver aqui, vamos dar um zoom para verificar a maneira que fica legal. Dá um espaçamento a mais aqui, como eu expliquei mais à frente. Bota aqui, certo. Aí a gente pode dar um destaque a uma palavra. Bora colocar aqui que é a força do café em destaque. A gente coloca aqui um extra bold, certo? Seleciona aqui, deixa centralizado e deixa aqui abaixo do título, tá? Ficou bem interessante, né? Olha aí. Então a gente deixa aqui o título, né? Desce um pouquinho mais aqui. Deixar um espaço maior. Deixa eu ver se eu preciso fazer mais alguma coisa antes de levar pra gente animar. Deixa eu fazer um teste aqui na questão da luz. Talvez a gente deixe a luz aqui, tu sabe, de luz ainda mais vívida, né? Talvez fique mais interessante. Só diminuir um pouco, que eu tô pegando o arquivo da exposição linear, tá? Que ele é uma luz um pouco mais forte. Vou diminuir só um pouquinho. Acho que ficou legal. E aqui no azul a mesma coisa. Vou dar um Ctrl J. Deixa eu diminuir também, vou deixar em uns 80. Pronto. Agora, se a gente fosse fazer essa arte pra só postar dessa maneira aqui, né? Se a gente não fosse animar, uma maneira legal de finalização de arte que eu sempre faço assim nas artes estáticas é fazer a pós-produção, né? Para fazer a pós-produção, o atalho é o seguinte: Ctrl Shift Alt S. Ops, desculpa. Ctrl Shift Alt E. Confundi com outro atalho, perdão. Ctrl Shift Alt E. Você vai pegar todas as camadas desse material que você criou e vai fazer uma camada nova. Essa camada nova, ela vai estar com tudo que está aqui dentro desse lado, só que não, como se fosse uma imagem só, entendeu? Aqui geralmente eu renomeio como pós e
clico e converto ele em um objeto inteligente. Por que que eu converto em objeto inteligente? Porque se eu quiser alterar depois, eu consigo. Se ele não tivesse objeto inteligente, se eu fosse colocar alguma aplicação depois, ele não tem como alterar depois, tá bom? E aqui a gente vai abrir o Camera Raw. Camera Raw. Aqui no filtro, vai ter aqui, ó, filtro do Camera Raw, tá bom? Que é o atalho, inclusive, é Shift Ctrl A, tá? Filtro do Camera Raw. Abrindo aqui, você vai ter algumas opções de estar melhorando ainda mais a criação desse layout. Então você pode aumentar o contraste um pouquinho, pode aumentar um pouco dos escuros e tal, colocar textura, colocar mais vibração. Deixa eu, deixa eu dar uma melhorada aqui, como se esse material fosse estático. Como é que ficaria aqui? Colocar uma vinheta, um detalhe aqui, 23, som diminuído. Aí é quando a gente faz toda a edição que a gente acha que tá bacana aqui, a gente aperta P, a gente consegue ver como é que tava antes, tá? Apertando P de novo, sem os efeitos, com efeitos. Percebe que ele dá uma carga de contraste ainda maior, né? Aqui, ó, vou dar um zoom, olha só como é que tá bacana, ó. Ele dá um contraste bem maior. E a gente pode estar brincando no Camera Raw para colocar efeitos. Pode também colocar uma curva aqui, ó. Tipo, você colocar curvas, ó. Deixar esse material bem interessante se ele fosse pro feed estático. Aqui nas curvas, a gente consegue controlar tanto pontos de luz quanto pontos de sombra. E também a gente clicando aqui em RGB, vai ter todas as camadas de cores, né? Então, se você for aqui no vermelho e quiser colocar um pouco mais de intensidade no vermelho, ou tirar um pouco da intensidade no vermelho, essas coisas, você pode ir alterando aqui. Mesma coisa o verde, colocando um detalhe melhor, olha aqui, ó. Vai dar um efeito bem bacana. E aqui é teste, tá? Vai testando, vai fazendo testes e fazendo, brincando aqui pra gente sempre estar aprimorando. Percebe que agora ele até ambientou melhor a questão das luzes que eu tava fazendo lá no início, ó. Percebe que ele tava meio amarelado, né? Com as curvas, ó, ele ambienta ainda melhor a questão das cores, né? Ficou bem interessante. Aqui, como não vai ser estático, ele vai ser animado, pós-produção ele não vai, tá bom? Já tenha em mente que o pós-produção ele nunca vai pro After Effects, porque ele é uma imagem só, não tem como animar uma imagem, né? Você precisa dela em camadas separadas e tudo mais, tá bom? Deixa eu dar uma olhada só quanto tempo de aula tá. Tem 48 minutos de aula, certo? Para o vídeo não ficar tão longo, eu acho que eu vou já encerrar por aqui, tá? Mas eu vou dividir isso aqui, essa questão aqui, a parte de criação no Photoshop, né? Então eu vou levar agora pro After Effects, mas eu vou dividir esse vídeo em duas aulas, tá bom? Para não ficar tão longo e ficar bacana aí para quem está assistindo, tá? Bom, o topo aqui já foi feito, tá? Já tem uma camada aqui de curvas. Vou colocar aqui, renomear como ajuste, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu olhando aqui, para mim tá bem bacana, tá? Pra mim tá bem bacana. Uma coisa que eu poderia estar fazendo também, é, eu costumo fazer isso às vezes, eu vou criar uma camada sólida, tá? Esse eu acho que é o último ajuste que eu vou fazer.
colocar o nome de vinheta. Deixa eu dar um Ctrl S só para não perder o que a gente já fez até aqui, né? O nome de vinheta. E o que que eu vou fazer? Eu vou aumentar aqui o brush. Vou fazer aquela questão lá do Ctrl I para sumir com a seleção, né? E eu vou pintar para tipo, dar uma vinheta aqui, sabe? Tipo, uma sensação de vinheta aqui e tal. Pra dar aquele direcionamento, aquele drama ainda maior para a imagem, entendeu? Então a gente dá uma vinheta aqui no canto, tal. Ó, dá uma carga ainda maior pro layout, sabe? Deixa um negócio. Ele direciona o teu olhar ainda mais pro meio do layout, que é onde a gente está com a informação que a gente quer, né? Então é isso. Aqui a gente conseguiria já fechar esse material. Mas antes disso, a gente vai fazer o quê? Antes de salvar e encerrar a aula por aqui, a parte do Photoshop. Para animar, quando a gente leva todo o material do Photoshop para o After Effects, a gente sempre precisa se atentar a uma coisa, que é a organização das camadas. Por quê? Muitos dos efeitos que a gente cria aqui dentro do Photoshop, ele não vai para o After. Então, não sei se você já chegou a fazer alguma arte aqui no Photoshop e tentou animar, já me aconteceu muito quando eu não tinha esse conhecimento antes, né? De levar uma arte pro After e o efeito que eu fiz aqui não ir pro After Effects, tipo uma sombra, alguma coisa, eu ficava, poxa, como é que eu faço isso? O que que eu estou fazendo de errado? E, basicamente, o que você faz para solucionar esse problema? Transformar tudo que não vai para o After Effects, assim, que ele não vai reconhecer como efeito, em objeto inteligente. Fazendo isso, você termina ali a questão de. Não vai ter mais esse problema de questão de transferência de arquivo, de adaptabilidade do próprio programa, né, e tudo mais. Ele vai funcionar legal. Então, o que que a gente vai fazer aqui? Antes de fechar, eu vou verificar todas as páginas que a gente vai organizar bonitinho para quando for levar lá para o After, não ter nenhum problema de compatibilidade, não ficar alguma coisa faltando e tudo mais. Então vamos fazer o seguinte: o background já está em, como é que eu posso dizer? Desculpa, cara, acabei de falar a palavra. Em objeto inteligente, perdão. Já está em objeto inteligente. O que que é essa luz aqui do ambiente? A luz do ambiente. A luz do ambiente, assim, quando a gente coloca em pinceladas, né? Ela vai. Então a gente pode deixar da maneira que ela tá, tá? A gente deixa ela assim mesmo. Não precisa transformar em um objeto inteligente. A sombra, da maneira que ela está aqui, ela vai. Bom, se a gente fizer uma sombra dessa maneira, ela vai. Ela não vai sumir quando a gente for colocar lá pro ar. Então vamos ver aqui no Darth Vader. O que que tem aqui que ele não vai? Ó, no Darth Vader, eu vou transformar toda essa parte aqui que tá com aquele negócio da exposição. Lembra que a gente fez da questão da exposição e tal? Eu vou transformar toda essa parte em objeto inteligente só para não ter conflito com o efeito de exposição, porque eu não tenho certeza, mas provavelmente ele não vai ser reconhecido lá no After, tá? Ainda mais que eu uso uma versão mais anterior, então não sei se ele vai reconhecer. Talvez as versões mais novas já reconheçam, mas é sempre bom a gente estar tendo essa mentalidade de o que a gente sabe que não vai ou tem dúvida, transforme em objeto inteligente para evitar problema lá. Senão você vai ter que voltar aqui e fazer o mesmo processo para poder levar para lá, entendeu? Então é isso. Que transformei em objeto inteligente já. As luzes não tem problema, tá? Elas podem ficar assim, porque depois a gente mexe lá, ela não vai mudar em nada. Aqui também não, tá tranquilo já. Pode deixar em pastinha assim mesmo. A mão tá ok. Tá. Aqui provavelmente vai fazer a mesma coisa, né? Com café, isso. Café Jedi a gente vai transformar em objeto inteligente, tá? De resto, não precisa mexer. Deixa eu só ver aqui para trás. Aqui, pronto. De resto, não precisa mexer, tá bacana, tá?
Sombra de cima aqui também não precisa mexer, tá? Aqui o texto aqui de cima também não precisa. Esse daqui tem bastante efeito. Então é interessante a gente transformar o título em objeto inteligente, tá? O título a gente transforma em objeto inteligente. Beleza? A vinheta, ela vai, mas bora transformar em objeto inteligente também, tá? Ela permanecer com esse efeitinho aqui. E o ajuste, a camada de ajuste, ela vai também, mas deixa eu ver se eu consigo transformar ela em objeto inteligente. Não, ela só me efeito. Tá. A camada de ajuste, ela vai, não tem problema, tá? Então você pode deixar dessa maneira. Então, no fechamento do arquivo, você deixa assim. Conforme, se você seguiu a aula, você tenta deixar dessa maneira aqui, tá? Que quando a gente for para a parte animada agora, já vai ser uma mão na roda pra gente animar, tá? Já vai ter todos os arquivos ali bacaninhas pra gente estar animando. Então é isso, eu vou dar um Ctrl S, tá? Eu vou encerrar agora essa aula, que já deu 55 minutos, tá? Eu acredito que a parte da animação também vai ser mais ou menos uns 50 minutos e tudo mais. Então é isso, tá? Eu agradeço quem assistiu até aqui, espero que você esteja gostando dessa aula. Te vejo daqui a pouco, ali na parte de After Effects, tá? Quando você estiver fazendo aqui o material, eu gostaria muito de que você compartilhasse comigo o seu progresso, como você está fazendo, tá? Então, aí abaixo vai estar as minhas redes sociais, Instagram, TikTok, meu e-mail também. Se você quiser entrar em contato comigo para mostrar o seu trabalho, mostrar como é que está ficando, me marcar nos stories, eu ficaria muito grato de ver como é que está sendo o processo e como é que está sendo a minha didática e passando o meu conhecimento para vocês, tá bom? Então é isso. Eu te vejo daqui a pouquinho na aula de After Effects e obrigado. Tchau, tchau.